Para quem não nos conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra, interior de São Paulo, Brasil. E vocês sabem por que Planeta eu sempre... Terra, viu, gente? Planeta Terra. Vocês sabem por que eu sempre falo Brasil? Também porque é muito interessante. Nós temos muitos companheiros brasileiros em outros países fundando casas espíritas. Em quase todos os países do nosso planeta tem casas espíritas de brasileiros que daqui saíram, não é por acaso, porque o acaso não existe, e lá instituíram, abriram casas e tem um movimento em várias partes do mundo, um movimento espírita assim exuberante, advindo de brasileiros que aí residem, trabalham e têm essa missão, porque não podemos deixar de dizer que é uma missão. Então, por isso que eu sempre gosto de dizer que é Brasil, porque às vezes a pessoa, os benfeitores falam assim com o dedinho, clica aí, entra aí nesse link aí, entra aí nesse Facebook, nesse Instagram, nesse YouTube, e a pessoa nem sabe. É um brasileiro falando, mas será que está mesmo no Brasil? Então eu gosto de dizer que estamos no Brasil. Então sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Evangelho, que temos feito diariamente, de segunda a sexta, e sábado e domingo nós temos a evangelização infantil, no sábado e no domingo o Evangelho no Lar. Mas sabe, Roberto, eu estava vendo um noticiário e achei tão interessante, porque ali, mostrando até através de fotos, os canais de Veneza. Veneza, que os canais muito poluídos em função do grande número de movimentações ali, daquelas gôndolas e de tudo mais, e em menos de 15 dias os canais ficaram completamente límpidos. As águas transparentes, as águas verdes. Então, como que a gente fica assim, admirado, né, com a natureza voltando. Eles fizeram também essas fotos, né, pelos satélites, né, em volta da Terra, e o que eles constataram? A poluição em volta, dentro, né, no entorno do nosso planeta, também reduziu drasticamente. Então, é assim muito interessante. Eu fiquei pensando, poxa, a natureza está dando um recado de pureza, essa condensação de poluição sendo eliminada. Mas e nós, Roberto? Será que nós estamos aproveitando esses dias agora de reflexão também para isso? O que você acha? Em verdade, nós temos constatado isso, e é fato. A ciência clássica, então, ela constata porque, mediante instrumentos de medições e de aferição da qualidade do ar, fora aquilo que se percebe visualmente, então, sim, é devido à redução da atividade global nos meios de produção, na queima de combustíveis fósseis, isso é muito perceptível. E falamos em relação, particularmente, aos cursos d'água. Nos recordamos que, no final do século passado, o governo britânico empreendeu esforços ingentes e saneou o rio Tâmisa, que é um dos rios que corta a cidade de Londrina, e conseguiu reduzir de tal forma a taxa de efluentes, ou seja, resíduos lançados ao rio, tóxicos, poluentes, e que passou a ser um rio viscoso. Você imagina no centro de Londres, né? Junto a Trafalgar Square, por exemplo. Então, é uma possibilidade. Mas eu prefiro, Leila, fazer uma outra abordagem sobre o ponto de vista psicológico. André Luiz, num determinado momento, ele diz que os espíritos, ao olharem para a Terra,
não venha como teria visto em 1958 o primeiro cosmonauta russo, que é Yuri Gagarin, e ele diz, olhando para a Terra e do espaço, ele diz, a Terra é azul. Recordemos-nos que as obras de André Luiz, na sua imensa maioria, eram anterior a essa data. E que os espíritos, ao olharem para a Terra, viam-na envolvida numa nuvem pardacenta, cinzenta, e aí questiona ao seu orientador, salvo engano era Alexandre, que pergunta, mas de onde proveria isso? Ele diz que são resíduos das nossas emanações mentais. Olha que interessante. Então, ou seja, era o resíduo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções desequilibradas. Nós devemos sim ter cuidado pelo meio ambiente, isso é inegável, porque a terra regenerada, a terra não vai mudar. A terra obedece a leis imanentes, são leis divinas, as leis da natureza. Então, quem temos que mudar somos nós. Exatamente. E é isso que eu fico pensando, né? Se nós estamos sabendo aproveitar esse momento para essas reflexões, porque quantas das vezes, num momento de enfermidade, por um abuso qualquer, por um excesso qualquer, a gente diz assim, agora eu vou mudar daqui para frente, eu vou ter outras atitudes. Aí no dia a dia a gente melhora e esquece tudo e continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes e que eram prejudiciais para as nossas vidas. Então, o cuidado que nós devemos ter para poder aproveitar esse momento de reflexão. Como eu citei dias passados no nosso café, Divaldo Franco ele fala que esse momento que está acontecendo é porque as famílias se afastaram muito. Então, a necessidade desse retorno ao lar, desse retorno às pessoas estarem umas próximas às outras. E até eu vi, entre tantas mensagens, dizendo que mais adiante os adultos vão lembrar desse momento de uma forma. Agora a criança vai lembrar da oportunidade que teve com o pai, com a mãe, brincando, correndo, desenhando, fazendo mil peripécias que no dia a dia acaba não acontecendo. Mas nós não estamos impedidos, podemos sim, mesmo com as nossas atividades diárias, mas realizarmos essa troca familiar. Mas voltando ao que nós estávamos colocando, porque aí eu te pergunto, Roberto, será que as pessoas estão conseguindo fazer como a natureza, purificar-se, renovar-se, retirar essa atmosfera densa ao seu redor? O que você acha que é necessário para isso? Sem querer fugir ao tema, né, que é o nosso bate-papo de hoje, tem a ver com esse momento singular de transformação também, mas, e aí eu não diria que seria somente porque as famílias se distanciaram. Na verdade, é um conjugado de fatores, um conjugado de forças adversas, nutridas, alimentadas por nós mesmos, seja através da nossa verbalização, através dos pensamentos, através dos gestos e através de incentivo de atitudes menos felizes. Voltando ao André Luiz, ele diz que isso aí, esclarecido já pelo seu instrutor, diz que são os miasmas pestilenciais. Então, esses miasmas pestilenciais advêm das nossas atitudes, seja deste plano ou do outro, os dois planos existenciais, o mundo dos encarnados e os dos desencarnados. E também recordando que esses dias, inclusive compartilhando com amigos aí, eles me apresentaram uma pérola, e eu achei aquilo máximo. E que as ruas estariam desertas dos dois planos, ou seja, espíritos desencarnados, que geralmente consorciados aos ébrios, àqueles que fazem uso de tóxicos,
drogas pesadas, os motéis, os bares, né? E Boate. boates fechados. Então as ruas estavam vazias também sob o ponto de vista do plano espiritual. E a gente pergunta, mas os desencarnados desencarnaram outra vez? E foram para onde? Então desencarnado não existe. Mas enfim, aonde esses irmãos do outro plano estariam? Eles devem estar confusos. Eles têm afinidades. Eles também devem estar se questionando, mas o que está acontecendo no planeta Terra? Porque eles não têm tato, sabemos, não têm o olfato, e isso eles sentem, eles aspiram através daqueles encarnados com os quais eles se identificam. Então, neste momento, eles estão procurando novos padrões de valores, estão se transformando também. Então, que coisa singular e maravilhosa. Então, como eu disse logo do início dessas reflexões de hoje, não é o planeta que vai mudar. Nós é que mudaremos, nos dois planos da vida, nos dois planos existenciais. Agora eu vou pegar carona numa coisinha que você falou, numa deixa, que fala sobre, por exemplo, que a gente fala assim, não, porque agora eu vou mudar. Esse agora quer dizer imediato, é um instalar de Deus, isso não acontece. A natureza não dá salto, já nos ensinos dos benfeitores. Então nós vamos eleger, ou seja, qual batalha que nós vamos travar. E essa batalha, se nós elegermos uma por vez, e não muitas de uma vez só, nós lograremos sair vencedores, empenhando os esforços que estão nos nossos limites. É verdade, porque às vezes a gente, no início do ano, a gente faz uma lista imensa de tudo que nós vamos realizar durante aquele ano. E acabamos, ficamos ansiosos e não realizamos nada. Então a gente tem que ir realmente, é um trabalho constante e perseverante, mas uma coisa de cada vez. Imagina se nós quisermos, né, aprender 30 idiomas ao mesmo tempo. Vai dar um nó na nossa cabeça. É preferível a gente ir... A não ser que tenha sido poliglota numa existência anterior. Né? Mas tem uma coisa também, porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mudar, eu preciso mudar, mas como que eu vou mudar? E nós lembramos, lá na antiga Grécia, tinha um templo, o Santuário de Delfos, e lá na entrada desse santuário tinha escrito lá, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, grande filósofo, inclusive Sócrates faz parte também da codificação espírita como espírito, então Sócrates também se utiliza desses dizeres, conhece-te a ti mesmo. E lá no livro dos Espíritos isso é citado, você lembra, Roberto? Na verdade, Allan Kardec faz essa pergunta. E a resposta que os Espíritos deram foi tem que conhecer a si mesmo. E ele fala assim, sabemos dessa máxima, né? Já trazida lá nos estudos socráticos. Né? Mas, entretanto, como fazê-lo? E aí quem nos ajuda a entender esse processo é Santo Agostinho. Está lá na questão 919, né, do Correto. Livro dos Espíritos. E o que Santo Agostinho fala? Ele diz o seguinte, ao final do dia, fazei como eu fazia quando estavas aí entre vós. Ao final do dia, eu fazia um exame de tudo que eu tinha feito ao longo do dia. E aquilo que me incomodava era aquilo em que eu ainda teria que me transformar, mudar. E a partir dessas garimpagens, vamos assim dizer, nós passamos, fazendo isso cotidianamente, a nos conhecer. Tem um recurso psicológico usado muito pelos terapeutas e que eles usam, que eles se apoiam muito, dizendo, olha, aquilo que nos outros te incomoda, é disso que você tem que se cuidar. Mais ou menos como se eu acho que uma pessoa é invejosa, então é porque eu ainda sou. Porque aquele que já logrou superar essa deficiência da sua personalidade, desvinculou-se, ou melhor, ele se eximiu desse vício, que é um vício, né, a inveja. Então ele não vê no outro esse sentimento, porque nós espelhamos nos outros aquilo que nós ainda trazemos dentro de nós mesmos. Nesse sentido, nós espíritas temos uma
uma literatura muito importante, utilizada até por psicólogos, psiquiatras, que é a série psicológica Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos traz, através de Divaldo Franco, uma série. É em torno de uns 15, 16 livros, e ali ela vem nos ensinando como nós nos conhecermos. Porque é difícil, a gente pode dizer para o outro, é importante você se conhecer para você poder fazer a sua reconstrução, mudar, mas nós temos dificuldade para fazer isso. Mas quando nós começamos a ler essa série, ali tem tantas orientações, tantos ensinos profundos que nos auxiliam a podermos ter condições de nos conhecer, de fazer essa reflexão interior. Então é muito interessante, quem não conhece as séries de Joana de Ângeles, a série psicológica, porque tem vários livros, mas tem um que é chamado essa série psicológica, e começa com Jesus e a atualidade. Depois vem o Homem Integral e por aí vai. Então vale a pena, porque Edivaldo, inclusive, ele conta que ele, uma época, ele ficou enfermo e ele não conseguia compreender o porquê da enfermidade dele. E a Joana de Ângeles ensina a ele, Edivaldo, vá perante o espelho e comece a conversar com você mesmo, e você vai perceber por que você adoeceu tão gravemente assim do coração. Você lembra, Roberto, dessa história? Me lembro, en passant. É que ele teria magoado alguém. Na verdade, teria sido um mal-entendido, mas esse mal-entendido incomodava ele. E quando incomoda e a gente não busca... Na realidade, ele sofreu uma mágoa, né? Por Aliás, alguém. Ele sofreu uma mágoa. Ele foi magoado, né? Foi ofendido. E ele assimilou aquela. É mais ou menos como um carteiro que vem trazer uma correspondência que é de outro e a gente aceita. Então, como a ofensa, quando a ofensa não nos atinge, então a encomenda é rejeitada. Logo nós não agasalhamos. Porque todo sentimento de mágoa, todo sentimento oriundo de uma ofensa gratuita e que nós agasalhamos, nós estamos dando munição àqueles que nos queriam atingir. E neste, com menos, nós acabamos por enfermar. E ele, o que aconteceu? Ele ficou gravemente enfermo do coração durante 30 anos, ou melhor, 30 anos depois, aquela enfermidade eclodiu. 30 anos depois daquela mágoa. Vê como que é prejudicial a gente guardar ressentimentos, mágoa, desejo de vingança, ódio, porque o principal prejudicado somos nós. E aí ele foi fazendo esse trabalho ali, conversando com ele próprio diante do espelho, e aí ele concluiu o motivo da enfermidade que quase o levou ao óbito, porque o médico, inclusive, tinha dado a ele 30 dias de vida. E ele consegue superar, com auxílio também dos benfeitores de Joana de Ângeles, aquela fase difícil, continua aí trabalhando, mas então o cuidado que nós precisamos é ter para não armazenar nos nossos corações nenhum tipo de sentimento que não seja produtivo, porque daí advém também as doenças, não é, Roberto? E aliás, é lição para todos nós, gente. Então, graças aos benfeitores que situaram entre nós, um Divaldo Franco, entre outros tantos, né, missionários do bem, da luz, porque um depoimento desse é muito impactante, denota, em primeiro lugar, um gesto de humildade daquele que abre o seu coração para compartilharmos conosco. E, por outro lado, nos leva a olhar para dentro de nós mesmos, para visitarmos as nossas enfermidades e buscarmos entender o porquê que estamos desta forma e não daquela outra que nós gostaríamos, né? No campo da rigidez física e a rigidez, ou seja, saúde física e também a saúde mental.
O nosso cafezinho está chegando ao fim. Mas já, Lê, Passa rapidinho, né? Porque... temos que passar a fazer um almoço, né? Um café Então, muito rápido. se os amigos sugerirem, a gente começa a convidar os amigos também para virem almoçar conosco. Vai ser um prazer imenso recebê-los, a todos que queiram compartilhar conosco, também de um almoço, depois a gente passa também para um jantar. Mas é isso. Refletindo nessa observação da natureza, que nós também possamos purificar os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Agora é o momento do perdão, é o momento de não guardar mágoas, não guardar nenhum tipo de ressentimento. O exercício da fraternidade, o exercício do amor. E assim nós vamos adquirindo a nossa saúde espiritual, mental e a nossa saúde física. E, inclusive, trazendo para perto de nós os benfeitores, porque tudo é uma lei de afinidade. Então, a partir do momento que entrarmos numa lei de afinidade harmonizada, nós vamos trazer para perto de nós aqueles amigos espirituais que vão se afinizar conosco. Então isso é muito bom. Convidando a todos, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube, nosso canal do Telegram, SEAC Olambra. O canal do Telegram é SEAC Olambra. O do YouTube é Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E convidando, hoje é sexta-feira, hoje não teremos nenhuma atividade à noite, hoje é a noite do Happy Hour, então nós convidamos para amanhã, às 9h45 da manhã, para a nossa evangelização da família. 9h45 da manhã, teremos amanhã à tarde o nosso curso de magnetismo às 2h da tarde, estão todos convidados também. Posso fazer uma pergunta? Sim. Que talvez esteja na cabeça de muitos que nos assistem nesse momento. Sim. E que desde o ano passado vem acompanhando presencialmente os nossos encontros aos sábados, no primeiro sábado de cada mês, que era para estudar o magnetismo humano, né, e aplicá-lo na equação das doenças físicas e algumas mentais também. Mas o nosso formato... Espirituais, inclusive. Espirituais. Mas é de 14 às 19 horas ou vai ser diferente amanhã? Eu acho que amanhã, dependendo do nosso caminhar, eu acredito que eu vou fazer ela mais reduzida, porque ao vivo nós fazemos de 14 às 19 e fazemos vários intervalos. Mas amanhã eu acho que nós talvez fiquemos somente de umas 14 até umas 17, 17h30, para não ficar muito cansativo para as pessoas que estiverem nos acompanhando. Mas então, gente, ó, um beijo grande para todo Saúde mundo, e paz. um beijo aqui de Olambra para vocês. Nossa, muito E obrigado. até amanhã, às 9h45 da manhã. Divulguem a evangelização da família. E quem Paz tem a crianças? todos. Quem tem Então, crianças? aí a evangelização para todos, inclusive mamãe gestante, evangelização para os bebezinhos, para as crianças, e aí a gente vai que vai. Muita paz a todos. Paz e saúde a todos.